Filho de Deus, ele veio aqui nessa terra trazer o evangelho da graça de Deus, né? Somos salvos pela fé nessa palavra. E grandes multidões de pessoas ouviam Jesus, recebiam a palavra do Senhor Jesus Cristo ali, quando ele pregava, quando ele ensinava, falando do reino de Deus, falando das maravilhas do céu, falando o recado que Deus mandou ele dar aqui na terra, para nós aqui, e que ficou escrito aqui na Bíblia, para que a gente pudesse então conhecer a Deus através da revelação dessa palavra. Só que o objetivo de Deus com a pregação de Jesus é trazer a fé, é gerar fé no coração das pessoas que ouvem essa palavra. Então, muitas pessoas ouviram Jesus, e alguns creram, muitos creram no que ele falava, outros não creram. E a palavra do Senhor, então, ela nos mostra em várias passagens sobre o perigo que nós corremos por ser incrédulos, por não acreditar na palavra de Deus. Então, em Hebreus, no capítulo 3, por exemplo, está escrito assim: tende cuidado, irmãos, não aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então a incredulidade, o fato de eu não crer em Deus, como diz as Escrituras, crer da forma certa, crer da forma correta, como está explicando as Escrituras, ter uma fé com obra, ter uma fé verdadeira, o fato de eu não ter essa fé em Deus, em ação, esse fato de eu não ter essa fé no Senhor, ela me afasta do Deus vivo. A incredulidade me afasta do Deus vivo. Então quer dizer, é uma coisa perigosa. Se eu não exercer minha fé em Deus, quer dizer que eu estou afastado do Senhor. E isso é muito ruim para nós. Nós precisamos estar junto a Deus, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, porque só assim nós seremos livres do mal, e só assim nós estaremos bem verdadeiramente, com a nossa alma feliz e tranquila na presença do Senhor, em nome de Jesus. Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, porque todos nós sabemos que Jesus, sendo filho de Deus, ele tem vida própria, né? Então Jesus, ele só deu a vida ali porque ele quis fazer isso, porque ninguém tinha poder de tocar em Jesus, tirar a vida dele, porque ele tem vida própria. Ele só morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele deixou que aquele povo prendesse e levasse e crucificasse a ele. Ele deixou que isso acontecesse, porque se isso não acontecesse, nós é que íamos pagar o preço do nosso pecado. Mas ele, por nos amar, ele pagou o preço dos nossos pecados, e ele morreu na cruz, a nossa morte. E ele ficou 3 dias ali debaixo da terra. Ele ficou 3 dias ali, e depois ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, diz a palavra que ele apareceu para os discípulos dele, ressuscitado, num corpo glorioso, assim como nós vamos ver um dia, um corpo glorificado. Ele ressuscitou dos mortos. Ele apareceu para os discípulos dele, e a Bíblia diz que tinha um discípulo que não estava lá, chamado Tomé. É um discípulo bem famoso, um discípulo incrédulo, né? O Tomé não estava lá quando Jesus apareceu ressuscitado. Então, quando Tomé chegou e os discípulos contaram para ele que eles tinham visto Jesus ressuscitado, ele falou: eu só creio se eu ver os cravos nas mãos, os sinais dos cravos, e se eu poder tocar nele, aí eu acredito. E depois, mais tarde, Jesus voltou e apareceu para eles de novo. Tomé estava no meio. Jesus então repreendeu Tomé pela incredulidade, porque Jesus, antes dele passar por todo aquele sofrimento, ele já tinha avisado para os discípulos muitas vezes que ele passaria por tudo aquilo para cumprir as Escrituras, que ele seria crucificado e ressuscitaria no 3º dia. Só que eles esqueceram disso, e principalmente Tomé, que falou: eu só creio se eu ver com os meus próprios olhos, né? Então Jesus repreendeu a incredulidade de Tomé e falou: Tomé, veja que sou eu mesmo, toque em mim e veja que sou eu mesmo. E falou: você creu porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que nunca viram e creram. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado aqueles que nunca viram e creram. E falou: seja crente, não incrédulo. Ele falou, está lá em João capítulo 20: seja crente, não incrédulo. Então, é a repreensão que Jesus deu no incrédulo. Então nós estamos ouvindo e aprendendo aqui esses dias que a fé sem obra é morta. A fé verdadeira é aquela fé que me faz agir para fazer aquilo que eu entendi pela palavra. Se a palavra está dizendo que eu preciso me arrepender, então eu me arrependo porque eu creio. Se a palavra do Senhor está dizendo que eu preciso me batizar para eu ser salvo, então eu me batizo por quê? Porque eu creio.
Se a palavra do Senhor diz que eu tenho que deixar o pecado, então eu deixo o pecado porque eu creio na mensagem do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que eu tenho que me converter dos meus maus caminhos, então eu me converto dos maus caminhos porque eu creio na mensagem do Senhor. E assim por diante. Se a palavra do Senhor me ensina a perdoar as pessoas, então eu aprendo a perdoar as pessoas porque a palavra do Senhor diz para perdoar. E eu, porque creio na palavra, eu vou e perdoo. Se a palavra do Senhor me manda amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo, eu vou aprender a fazer isso porque eu creio que a palavra é de Deus que falou comigo para poder fazer isso. E assim por diante. A fé sem obra é morta. Mas aí, das multidões que ouviram o Senhor, algumas pessoas não creram nele. E o primeiro ponto aqui, está aqui nessa mensagem que eu pedi à igreja para abrir a Bíblia em cima aí, está no capítulo 6 do livro de Marcos, que nós vamos ver um momento onde Jesus, ele voltou em Nazaré, porque Jesus, ele nasceu, né? Ele nasceu ali em Nazaré e ele cresceu em Nazaré. Na verdade ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Só que a família dele era de Nazaré, foi criado na cidade de Nazaré, né? Só que quando ele começou a fazer a obra de Deus, né, quando ele se batizou nas águas, começou a fazer a obra de Deus, ele mudou para uma cidade chamada Cafarnaum, né, que era outra cidade. E ali ele fez a obra de Deus, ele fez o que Deus mandou. Depois ele voltou lá em Nazaré. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Nazaré, ele pregou lá na cidade dele, só que ele foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Diz a palavra aqui, no versículo 1: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Quer dizer, aqui a palavra do Senhor nos mostra um momento onde Jesus pregou na cidade dele. E porque aquele povo já conhecia Jesus desde a infância, eles não acreditaram nele. Quer dizer, foi uma pena eles não acreditaram, porque Jesus deixou de fazer grandes obras naquele lugar, porque onde Jesus chegava, tinha pessoas precisando de milagre. Onde Jesus chegava, tinha pessoa enferma, tinha pessoa doente. Eu creio que tinha muitas pessoas precisando de um milagre ali. Só que eles rejeitaram Jesus e não creram em Jesus. Por quê? Pelo fato de desconhecer, né? É o famoso ditado popular: e santo de casa não faz milagre. Quem já ouviu falar isso aí? Então eles estavam agindo dessa forma. Por quê? Porque eles conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus desde a infância. Então eles não acreditavam nele. Ou seja, olhar para ele e falou: o que ele tem de tão especial? Nós conhecemos esse homem, ele foi criado aqui. Então, irmãos, até hoje ainda é assim. Acontece muito nas igrejas hoje. De repente o pastor que está ali zelando pelas almas, está ali orando, que está ali buscando, que está ali pregando a palavra do Senhor, talvez as pessoas não acreditam muito, mas quando vem de fora, quando é uma pessoa que vem de fora, aí as pessoas vão lá, recebem a oração e crê na oração daquela pessoa. Então isso já aconteceu desde os tempos de Jesus aqui, ó. Por exemplo, se é uma pessoa que você conhece, principalmente, que você viu crescer, principalmente, não sei por que as pessoas agem dessa forma. Então perde a oportunidade, porque nós temos que acreditar no chamado de Deus na vida da pessoa. Não é a pessoa, é o chamado de Deus na vida da pessoa, é a unção de Deus na vida da pessoa que vai fazer a obra. Mas aí, por eles agir dessa forma, eles deixaram de ser abençoados, porque eles não acreditaram. Então eles eram incrédulos, e Jesus então admirou da incredulidade deles. A obra de Deus só vai acontecer na sua vida pela sua fé, quando você decidir crer. É Deus. Quando eu decidi crer, quando eu decidi crer no Senhor, Deus entrou na minha casa com providência e mudou tudo lá na minha casa. E Deus me chamou para fazer a obra dele, pregar a fé. Eu continuo pregando em nome de Jesus. Glória a Deus. Então essa parte aqui não acreditou, perdeu a bênção. Essa parte aqui não creu em Jesus. Por quê? Porque conhecia Jesus desde a infância. Então perdeu a bênção. Agora nós vamos ver um exemplo de uma pessoa, de um povo que creu no Senhor, que está lá no Evangelho segundo João, capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus, ele estava atravessando uma cidade chamada Samaria.
E naquele tempo, os samaritanos, que eram os moradores daquela cidade, eles não se davam bem com os judeus, e Jesus era um judeu. E a Bíblia diz que Jesus então estava cansado da viagem, e ele chegou na beira de um poço. De repente uma mulher chegou para tirar água, e Jesus então falou: mulher, me dá um pouco de água. Ela falou: os judeus não se dão bem com os samaritanos, porque você, sendo judeu, está conversando comigo que sou mulher samaritana? E falou: o poço é fundo, não tem como tirar água. Jesus falou: se você soubesse quem está pedindo água, você pediria água para ele e ele te daria água viva. Aleluia. Quem beber dessa água tornará ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus falou com ela, estava falando do Espírito Santo, que é a água viva que eu tenho para oferecer para todos nós. Nós precisamos beber dessa água, o Espírito Santo de Deus. E ali, Jesus vai conversando com aquela mulher, conversa vai, conversa vem, está dialogando com ela. De repente, ele falou: quer saber uma coisa? Vai lá na cidade, chama o seu marido e vem cá. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: é isso, você disse com verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Ela falou: Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. E deixou a vasilha que ela foi buscar água lá na beira do poço e foi lá na cidade e anunciou para aquele povo. E nós vamos ver a parte aqui quando vai falar sobre a fé que aquele povo colocou em Jesus. Diz a palavra no versículo 39, aqui do capítulo 4 de João: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, tem muita gente que crê em Jesus porque vê a vida de uma pessoa transformada, porque vê um testemunho, né, que uma pessoa tem para contar. No caso dessa mulher aqui, ela está